Nação, Mengão está com as mãos na vaga para a final do Campeonato Carioca. Vamos juntos analisar agora os comentaristas do programa do Band Esportes, falando aí sobre essa vitória do Mengão em cima do Vasco, 1-0. Como eu falei, o Mengão está com as mãos na vaga para a grande final do Campeonato Carioca. De Campeonato Carioca. Elia, presta atenção nesses números aqui, ó. Nos últimos 31 jogos contra o Vasco, o Flamengo perdeu apenas 2 vezes. Ontem, o rubro-negro ganhou mais uma e ficou pertinho da decisão do Campeonato Carioca. O clima quente de antes da bola rolar pareceu ter contagiado os jogadores diante de apenas 11 mil torcedores no estádio Newton Santos. Logo no primeiro minuto, confusão depois de Lucas Piton fazer falta em Wesley. 2 minutos depois, foi a vez de Pulgar pegar Felipe Coutinho e mais empurra. O primeiro tempo foi muito mais brigado do que jogado. A prova disso foi o número de cartões amarelos, 4 para o Vasco e 2 para o Flamengo. Nessa entrada de Wesley em Verratti, os vascaínos pediram a expulsão do lateral. Pulgar de falta e Léo Ortiz de cabeça tiraram o U da torcida rubro-negra. Do outro lado, Jair e depois Ryan também levaram perigo de fora da área. Mas a melhor chance da etapa inicial foi aparecer já aos 42 minutos. Coutinho serviu Ryan, que invadiu a área e finalizou para a defesa de Rossi. No rebote, Léo Ortiz tirou em cima da linha. O Fla voltou melhor no segundo tempo. Léo Jardim evitou o que seria um gol olímpico de Arrascaeta. Plata ganhou de João Vitor e rolou para Luiz Araújo, que isolou. Na tentativa seguinte, Luiz Araújo acertou a trave, até que aos 21 minutos, Bruno Henrique tirou da marcação e arriscou de canhota para fazer esse golaço. Muito feliz, olhei o Jardim adiantado, não tinha nenhum marcador perto de mim e eu pude finalizar e fazer um belo gol. Bruno Henrique decidiu mais uma vez. Foi o 10º gol dele em 15 confrontos contra o Vasco, a vítima preferida do rei dos clássicos. Clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores. E o Bruno é um deles. Foram 2 lances que marcaram a partida. A expulsão do Wesley, que não aconteceu, e o gol do Bruno Henrique, que chuta mal e faz o gol. Valeu! O Vasco teve a chance de empatar no último lance do jogo. Paier cruzou e João Vitor cabeceou para a defesa de Rossi. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também, e o gol faz parte do jogo. 1-0 Flamengo, e agora pode perder por até 1 gol de diferença no próximo sábado no Maracanã para avançar a final. Nenhuma vantagem. Sempre preparo uma semana pensando em ganhar do adversário que vem pro final de semana. Nunca vou falar para os jogadores, nós estamos com uma vantagem, não vamos atacar ou vamos mudar a nossa forma de jogar. Ao contrário, começo a semana como sempre, corrigindo e trabalhando em cima do nosso modelo. E mais perto do jogo começamos a trabalhar o plano de jogo em cima do que vai fazer o adversário. Então, não muda, para mim, não muda absolutamente nada. E também meu objetivo é fazer na cabeça dos jogadores que também não muda. Elia, uma vitória garantida com um golaço do Bruno Henrique. A gente falava aqui nos bastidores o quanto ele é impressionante. Já são 21 gols em clássicos pelo Flamengo. Ele se tornou o maior artilheiro do século XXI. Passou o Gabigol. Realmente, ele é diferente. Mas por quê? Porque é muito talento, né? O Bruno Henrique é um cara que, primeiro, ele é muito rápido. Segundo, ele é alto. Então, o Bruno Henrique, como é que você faz tantos gols? Você faz muitos gols se você tem todos os fundamentos aplicados. Como é que você tem a garantia que você tem bons fundamentos? Quando você é bom cabeceador, quando você é bom passador e fundamentalmente para o artilheiro, quando você é bom chutador. E quando você é bom chutador com as 2 pernas. Então, olha só quantas virtudes esse cara que está aqui tem, né? Ele tem a possibilidade de chutar bem, ele tem a possibilidade de ser muito rápido. Como ele é alto, ele cabeceia muito bem. Então,
todas essas virtudes transformam o Bruno Henrique nesse grande goleador, que é o maior goleador do Flamengo em clássicos, passando inclusive o Gabigol, não tem os números aí, mas acho que ele fez 21 gols. 21 gols, 21 por gols, isso se tornou o maior artilheiro e a maior vítima é justamente o Vasco. 10 gols contra o Vasco, ele arrebenta com o Vasco. E aí é o seguinte, você tem que respeitar um cara desse tamanho e o Carille respeita, tanto respeita que o tempo inteiro, o Bruno Henrique teve marcação e sobra, marcação e sobra, marcação e sobra. Ele sabia que o Bruno Henrique era o cara que poderia fazer a diferença. Outra coisa é um Bruno Henrique jogando por dentro. Eu sempre achei que o Bruno Henrique tinha que jogar só por fora, como aberto pela esquerda, como ponta, mas atacante, podendo até cortar para dentro, mas ficando mais preso lá na ala esquerda do ataque do Flamengo. E ele está fazendo muito sucesso jogando por dentro, numa vaga que foi deixada pelo Gabigol, numa vaga que foi deixada pelo Pedro, que está lesionado, numa vaga que foi conquistada pelo Plata, mas é interessante, o Plata hoje está jogando por dentro, mas um pouco mais recuado, exatamente para o Bruno Henrique poder fazer mais essa função de primeiro atacante do time do Flamengo. Isso é um mérito do Plata, é um mérito do Felipe Luiz, mas acima de tudo é o mérito do melhor elenco sul-americano, que é o elenco do Flamengo. Então eu acho muito interessante que a gente valorize esse Flamengo, que a gente saiba como valorizar o Felipe, que a gente possa destacar a qualidade do Bruno Henrique, mas é fato, é um time que você faz 5 substituições e ele não cai de nível. Então eu fico com pena do Carille, porque aí ele olha para o lado e vê uma opção que é o Payet. Com todo respeito, um Payet fora de forma não pode engraxar o sapato do Bruno Henrique, do Luiz Araújo, do Arrascaeta. Então, ele em forma já não tem a qualidade desses 3 que eu citei. Imagine não estando no ápice da sua forma. E aí a gente tem a garantia de que Payet e Felipe Coutinho não podem jogar juntos. Tanto é verdade que o Payet muito brevemente vai estar fora do time do Vasco, vai ser negociado. Outra coisa que eu acho interessante é entender que você tem que saber o seu tamanho, né, Gabi? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar... É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão conseguiu essa grande vitória em cima do Vasco por 1-0. Está com as mãos na vaga para a grande final do Campeonato Carioca. E aí, o que você achou dessa partida? O golaço do Bruno Henrique? Comenta aí embaixo. Deixa nos comentários aí a sua opinião. E já aproveita e já deixa já o seu palpite para outra partida, né? Porque vai ser no Maracanã, vai ser um outro jogo, vai ser diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Mengão para você.